Vamos para a palavra, Lucas capítulo 13, no versículo 10. Que o Senhor Deus abra o nosso entendimento. Senhor, use a minha vida. Que não seja eu falar, Senhor, mas o teu Espírito que está sobre a minha vida. Meu Deus e meu Pai, fala, fala, como o Senhor disse para Moisés. Meu Deus e meu Pai, que era o Senhor que falaria por Moisés. Assim fala por mim, que eu te escuto e a tua igreja também. Oh Deus, obrigado. Vamos lá, gente linda de Deus. Lucas capítulo 13, no versículo 10. A cura de uma mulher paralítica. Aqui fala da cura de uma mulher paralítica, mas pode ser um homem paralítico. Só que essa paralisia não está relacionada só numa doença material, mas também numa doença espiritual, porque tem muitas pessoas que estão paralíticos espiritualmente, não conseguem orar, não conseguem congregar, não conseguem ter uma intimidade com Deus, não consegue buscar a presença de Deus. Então, louvado seja Deus, tem pessoas que estão paralíticas com alguma enfermidade no corpo, mas tem pessoas que estão com enfermidade na alma. Tem pessoas que estão com enfermidade, com lepra na alma. Tem pessoas que estão com ferida na alma. Tem pessoas que estão com o coração cheio de ódio, de amargura. Tem pessoas, louvado seja Deus, engrandecido, que estão com o coração, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, abatido, ferido, machucado. Mas Jesus está aqui para te curar. Jesus está aqui para nos curar. Jesus está aqui para nos curar da paralisia. Você que está aí se sentindo nessas condições, não consegue caminhar, está aí às vezes trancado no teu quarto, ouvindo ainda essa live, mas está aí trancado, não consegue levantar da cama, está paralítico, não consegue sair de casa, está paralítico, não consegue tomar uma atitude, está paralítico, mas Jesus veio aqui para te curar dessa paralisia. Jesus veio aqui, louvado seja Deus, para guerrear por você no reino espiritual e para fazer você levantar e andar, e para fazer você marchar, e para fazer você, louvado seja Deus, engrandecido, continuar louvando seja Deus, glorificando o nome do Deus Altíssimo. Ele está aqui. Ele está aqui porque ele disse que onde estiver um ou dois ou três reunidos, ele se encontra. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado, e ele está aqui para te curar. Ele está aqui, louvado seja Deus, para abrir porta. Ele está aqui, louvado seja Deus, agradecido, para resgatar a tua família. Não desista de orar, não desista de buscar, não desista de crer. Vai chegar o tempo que o Senhor vai colocar a tua família na presença dele. Assim como ele te colocou na presença dele, ele vai colocar a tua família. A única coisa que você precisa é crer. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Maravilha, Deus. Crer no Senhor Jesus, será livrado tu e a tua casa. Então aqui diz a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Presta bem atenção. Vocês lembram que eu sempre oro, Senhor Jesus, venha expulsar o espírito de enfermidade? Pois esse espírito de enfermidade, ele existe, gente. Tem a enfermidade da carne, mas tem enfermidades que elas vêm através dos espíritos da enfermidade. Então presta atenção. Olha só, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos que essa mulher estava com espírito de enfermidade. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Era 12 anos. Essa mulher aqui era 18 anos enferma. 18 anos, olha só. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Esse que é o problema. Quantos espíritos estão na vida das pessoas fazendo ela andar curvada? O que é curvada? De cabeça baixa. De cabeça baixa. Você se abaixa a tua cabeça para o problema. Abaixa a tua cabeça para a situação. Você aceita a situação. Não aceite a situação. Você tem um Deus para te curar. Você tem um Deus para mudar a tua história. Você tem um Deus para expulsar esse espírito de enfermidade da tua vida. Esse espírito que luta contra a tua vida, contra a tua família. Esse espírito imundo que tem muitas das vezes fazendo você viver nessas condições. Louvado seja Deus, agradecido. Deus nos deu poder e autoridade. Através do nosso nome está escrito no livro da vida.
Deus nos deu poder e autoridade para expulsar esses espíritos de enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa mulher andava curvada. Olha só. E não podia de modo algum endireitar-se. Então ela não conseguia ter uma vida reta, ela não conseguia ter uma vida próspera. Quando fala, louvado, de curvada, significa de uma situação a qual sempre está ali chorando, a qual está sempre ali de cabeça baixa, a qual está sempre ali reclamando, murmurando, e muitas das vezes até em depressão. Os espíritos da enfermidade levam pessoas a ter a depressão. Elas vão para o psicólogo, elas vão para os médicos, elas vão até para o templo, mas elas continuam curvadas. Não tem reação, não tem atitude, não consegue, louvado seja Deus, mas Jesus hoje aqui veio expulsar esse espírito da enfermidade. Jesus veio aqui com essa palavra expulsar esse espírito de enfermidade. Jesus veio aqui com essa palavra, louvado seja Deus, fazer você levantar a cabeça. Jesus veio aqui, louvado seja Deus, agradecido e exaltado com essa palavra, fazer você caminhar a terra prometida, fazer você caminhar no caminho da verdade e da vida. O espírito imundo da enfermidade não pode te prender nessa UTI. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Se não é tempo de morrer, recebe a tua cura, porque Jesus hoje aqui veio expulsar esse espírito de enfermidade. Não é tempo de morrer, tem dia e hora certa para você se levantar dessa UTI, desse leito, desse hospital, do teu quarto, da cama que tu tá no teu quarto, da rede que tu tá no teu quarto, não sei onde tu tá deitado, mas hoje o Senhor veio aqui, louvado seja Deus, e expulsar esse espírito de enfermidade que deixa você na depressão, na opressão, na doença. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Essa mulher estava andando curvada. Essa mulher não tinha ânimo. Essa mulher não conseguia enxergar o que estava na frente dela, porque a sua cabeça todo o tempo era olhando para o problema, todo o tempo era olhando para a doença, todo o tempo era chorando, gemendo, todo o tempo era murmurando, reclamando: eu estou com dor, eu estou doente, eu estou triste, eu não tenho dinheiro, eu não tenho marido, meus filhos não estão comigo, o meu esposo não me entende, minha esposa não me entende. Pessoas curvadas. Pessoas curvadas. Mas Jesus veio aqui com essa palavra. Louvado seja Deus, mudar a tua história. Porque problemas todos nós temos, mas nós temos um Deus que é conosco. Nós temos um Deus para mudar a nossa história. Nós temos um Deus que cura corpo, alma. Nós temos um Deus, louvado seja Deus, que muda, que abre porta, que fecha a porta. Nós temos um Deus que fecha a boca do leão. Nós temos um Deus, louvado, que nos tira da fornalha. Eu tô na prova. Eu tô na luta. Meu querido, tá na prova. Vai ficar quanto tempo na prova? Seja aprovado, saia dessa prova. Eu tô na prova. É um bando de crentes que só vive na prova, nunca passa da prova. Nunca passa na prova. Aprendemos a orar: Senhor, me ajuda a sair dessa prova. Me ajuda a sair dessa prova, louvado seja Deus. Que eu venha entender, meu Pai, para que eu passe na prova. Louvado seja Deus. É um povo que não sabe nem o que está vivendo. É um povo que não sabe o que está acontecendo na sua vida. É um povo, louvado seja Deus, que muitas das vezes está dizendo que foi Deus que falou e ele não falou, foi nada. Quem está falando é você, quem está falando é o espírito de enfermidade, é o espírito do engano, é o espírito da adivinhação. Às vezes você está ouvindo outras vozes e diz que é Deus que falou. E diz que foi Deus que falou. Louvado seja Deus. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Eu já ouvi a minha voz, eu já ouvi o espírito do engano falar comigo e eu achar que era Deus. No início da caminhada, pelo amor de Deus, gente. No início da caminhada eu não sabia discernir a voz do Espírito Santo, a minha voz e a voz do maligno. Não sabia. Lembra que o maligno é enganador? Lembra que o maligno ele se faz de bom pastor? Que ele usa pele de ovelha? Pois é, o inimigo, ele vem como se ele fosse um espírito de luz. Quando eu resgatei minha vida, quando Jesus resgatou minha vida, gente, eu tive um sonho.
Tive o sonho, né? E esse sonho, aquele homem todo de branco, parecia um médico, sabe? Mas não tinha brilho do Espírito Santo. Ele estava todo de branco, mas a sua aparência não era resplandecente. Não era. E no meu sonho ele chegava comigo e dizia bem assim: eu te dou o mundo para te me servir. Mas ele não veio não com chifre, com isso, com aquilo não. Ele veio vestido de branco, né? Porque as pessoas se enganam muito com essa vestimenta branca. As pessoas se enganam muito com a vestimenta branca. Sonhou com alguém todo de branco, você já diz que veio de Deus e muitas das vezes não veio. Lembra lá que o inimigo é enganador. E ele veio comigo, só que não tinha brilho na sua face. Não tinha brilho na sua face, as suas vestes não resplandeciam. E aquele homem de branco dizia assim: se tu me servires, eu vou te dar o mundo. Então, como eu já conhecia essa passagem na Bíblia, eu disse assim: eu não quero, eu já sirvo a Jesus. E ele bateu em retirada do meu sonho. Mas ele veio de todo de branco. E quantas pessoas estão vendo alguém de branco nos seus sonhos, ou então até na visão, está dizendo que é Jesus e não é Jesus, meu querido. Louvado seja Deus e agradecido quando vem. Louvado seja Deus e agradecido da parte do Senhor. Pode ter certeza que vem resplandecendo. Vou contar outra coisa para você. Nova convertida, eu congregava numa igreja que para mim chegar lá era 1 hora de ônibus. 1 hora. Aí eu ia bem cedo, né? Bem cedo eu ficava na casa da obreira. Eu gostava de conversar, de aprender, né? Tava naquele tempo lá querendo aprender as coisas de Deus. Aí o que acontece? Eu vou para pegar o ônibus. Quando eu entro no ônibus, gente, eu via um soldado, eu via um homem com a sua face resplandecente. Meu Deus do céu, um homem muito, muito, muito lindo, muito bonito. E era o motorista do ônibus. E eu, como eu sou baixinha, eu gostava de sentar bem na porta, né? Que era para mim sair rápido. O ônibus ficava lotado, então era muito dificultoso. E eu sentei na porta onde eu podia ver o motorista. Sentei e fiquei lá tranquila, né? Quando eu vou, olho novamente pro motorista, gente. Era outro motorista. Era outro motorista. Não era o motorista que eu tinha visto quando eu entrei no ônibus. Quando eu subi o ônibus, eu vi aquele homem tão bonito, com seu rosto tão brilhante, com sua face resplandecente. E eu fui e sentei normal, né? Admirei o homem, mas me sentei, admirei o motorista. Mas quando foi depois que eu olho para o motorista, não era o mesmo motorista. O que foi que eu fiz? Quando eu cheguei na casa da obreira, eu contei para ela. Aí ela disse: era o anjo do Senhor te trazendo. Era o anjo do Senhor que mostrou que estava contigo, te acompanhando na viagem. Gente, meu Deus do céu, assim como eu estou vendo vocês, eu vi aquele anjo. Não era um motorista, era um anjo, mas a face dele resplandecia. Então muitas pessoas, louvado seja Deus, eles verem, mas presta atenção se a face resplandece. Presta atenção se a roupa resplandece. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Porque o enganador, ele não consegue te enganar todo o tempo. O enganador, ele não é perfeito, ele é enganador. Então vai ter alguma coisa nele que você vai ver que é engano. Eu estava falando com uma pessoa que eu digo para ela que eu admiro muito ela. E eu já tentei me afastar dessa pessoa um pouco, né? Porque eu gosto de conversar com essa pessoa. Aí eu disse assim: me perdoe, mas às vezes eu te chateio, né? Conversando com você. Nós conversamos sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Aí a pessoa pegou e disse assim: não te preocupa não, porque você gosta de mim porque eu falo a verdade. Eu disse: é verdade. Porque aquele que fala a verdade, meu querido, esse me ganha. A pessoa que fala a verdade, esse vai me ter para a vida toda. Porque aquele que fala mentira, eu me afasto. Porque aqueles que falam mentira, gente, eu fico ali por um tempo, mas depois eu me afasto. Quem ama a verdade?
Quem ama a verdade? Porque eu gosto de conversar com pessoas que falam a verdade, que não vivem na mentira, que não te engana, sabe? Tu conversa com aquela pessoa, tu sabe que ela está falando a verdade, que ela não está se escondendo. Ela está mostrando quem ela é, com sinceridade totalmente. Aí pode contar que vai ser meu amigo, minha amiga para sempre. Mas se veio com mentira, gente, se veio com mentira, aí eu já fico na vigilância. Aí eu já fico vigiando. E se puder, até me afasto. Até me afasto. Por quê? Porque os mentirosos não têm união com os verdadeiros, gente. Não se une. Não se une. Eles não conseguem se unir com pessoas que falam a verdade. Pode prestar atenção com quem vive na verdade. Sabe por quê? Porque os mentirosos não gostam de ouvir a verdade. Os mentirosos não gostam de ouvir a verdade. Eles dizem que eles estão certos nas suas mentiras. Eles dizem que estão certos. Louvado seja Deus e agradecido. Você está lá com a palavra, falando da palavra. Você está lá com a palavra de Deus. E eles estão dizendo que não. Que eles estão certos. É como eles querem, como eles acham, como eles pensam. Não é como a palavra fala, não é como a palavra diz, não é como a palavra nos ensina. Então, aquele que vive na palavra, ele sabe, louvado seja Deus, que a pessoa segue o que está escrito na palavra. É melhor ouvir a verdade e doer em vez de falar mentira só para agradar. É melhor ouvir a verdade. E as pessoas que são verdadeiras, elas querem ouvir a verdade do que ouvir a mentira. O próprio Deus, ele disse isso, que ele ama a verdade. O que ele quer de você, louvado seja Deus, é que você fale a verdade. Eu uso droga, eu fumo, eu sou viciado no álcool. É o que Deus quer isso de nós. É que falemos a verdade. Se você vai para a congregação, se você está buscando a Deus, mas ainda tem algum problema, é só falar a verdade para Deus. É só falar a verdade até na igreja. Olha, eu ainda tô precisando de ajuda para me largar o cigarro. Eu ainda estou precisando de ajuda para me largar as drogas. Eu ainda estou precisando de ajuda para largar a prostituição. Eu não consigo largar a prostituição. Está entendendo? Isso agrada a Deus, porque você está sendo verdadeiro. Por isso que o Senhor, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Ele não olha para as pessoas que vivem com Bíblia na mão. Ele não olha para as pessoas que vivem dentro do templo dizendo Senhor, Senhor, mas o coração é um sepulcro caiado, são mentirosos. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Muitas mulheres ficam com raiva do seu marido porque ele fala a verdade. Sabia disso? E muitas mulheres parece que queriam ter um marido mentiroso. Porque se ele falar a verdade, elas não gostam. Elas não gostam. Dói nelas. Porque elas querem que o quê? Que ele concorde todo o tempo com ela. Mas ele está vendo que a mulher está errada, mas a mulher não aceita. Ou vice-versa. A mulher está vendo que o homem está errado, mas o homem não aceita. Está entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Mas Jesus, ele está aqui para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. E com Jesus é na verdade, na verdade. É na verdade. Não é que você é perfeito, não é que eu sou perfeito, mas ele quer que nós sejamos verdadeiros e não enganadores. Olha, ora bem, prega bem, fala bem, revela, né? Olha lá, oh, tá cheio de Deus, porque revela tudo quanto é nome. Quem disse que tá cheio de Deus? Quem disse? Como é que você tem certeza que aquela pessoa tá cheia de Deus porque revela tudo quanto é nome? Pelo amor de Deus, gente. Eu estou aqui no caminho da verdade e da vida, vai fazer, deixa eu ver, 19 anos. Esse ano faz 19 anos. Eu nunca vi Deus revelar a vida dos outros para mim, por nome e por nome. Nunca vi. Quando alguém entra aqui, o Espírito Santo às vezes quer falar com você diretamente, ele fala. Como ele já falou com muitas pessoas. Mas esse papinho aí desse povo que fica dizendo, coloca teu nome que Deus tem uma revelação para você.
Tem uma revelação para você. Eu vou dizer para você, coloca teu nome que Deus tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra que cura, que liberta, que te tira a cegueira. Ele tem uma palavra que te mostra quem é de Deus e quem não é de Deus. Ele tem uma palavra que te mostra, que dá discernimento de quem é servo de Deus e quem não é servo de Deus. Ele tem uma palavra, louvado seja Deus agradecido, que te mostra o oculto e o escondido. Ele tem uma palavra que ele se revela direto para você. Ele tem uma palavra dizendo que, louvado seja Deus, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado, o Espírito Santo quer falar com você. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O Espírito Santo, ele fala conosco. Mas as pessoas são tão preguiçosas que querem falar com os outros, mas não querem dobrar os joelhos para falar com o Espírito Santo. Não querem dobrar os joelhos para ouvir o Espírito Santo. Mas querem estar nessas lives, nesses lugares dos enganadores, para quê? Para ouvir os enganadores falar. São adivinhadores, são encantadores. E o povo está lá, cheio atrás dele, atrás dos falsos profetas. Porque não querem aqueles que levam a palavra da verdade. São poucos que entram na porta estreita. São poucos que querem a verdade, porque é um povo que prefere ouvir mentiras do que ouvir a verdade, porque a verdade te liberta, porque a verdade te confronta, porque a verdade mostra os nossos erros. A pessoa está toda errada. Deus está libertando, Deus está quebrando o vaso. Aí tu vai lá e diz assim, olha, Deus vai te abençoar. Ele vai te abençoar porque ele vai te libertar. Ele está te quebrando para te libertar. Agora a pessoa está toda errada. Toda errada. E aí a outra vai lá e diz assim, olha, não te preocupa que Deus vai te fazer prosperar. Não te preocupa, eu estou vendo o anjo entregar uma chave para você. Não é verdade? Não é assim? Eu estou vendo o anjo entregar uma chave para você. Que chave é essa? Que chave é essa? Louvado seja Deus e agradecido. Que o anjo está entregando para você. Eu vejo, o que Deus me mostra é portas abertas. Porque quem abre a porta é você ou é Deus? Quem abre a porta é nós ou é Deus? Quem abre a porta é nós ou é Deus? Meu querido e minha amada, o anjo ele pode mostrar uma porta aberta para você, mas entregar uma chave para você abrir a porta, ele não vai entregar mesmo, porque é ele que abre a porta. Jesus é a porta aberta. Mas o meu povo peca por falta de conhecimento. O povo segue cegos porque são cegos. O povo dá um ouvido a surdo porque são surdos. Surdo com surdo se entende. Cego com cego se entende. Não se entende? Se entende? Então tem um povo que diz assim que Deus está entregando uma chave. Sinto muito, Deus não está entregando chave para ninguém, porque Ele é a porta aberta. Se eu disser para você, irmã, eu te vejo numa porta aberta, pode ter certeza que veio de Deus. Que veio de Deus, porque Ele é a porta aberta, é Ele que abre porta. Não é eu, não é você, mas os enganadores estão aí entregando chave para todo mundo. Está entregando chave para todo mundo. E a porta continua fechada. Louvado seja Deus. Então, tem pessoas que estão que nem essas mulheres, que nem essa mulher paralítica, curvada. Se curva para o enganador. Se curva para os falsos profetas. Se curva para aqueles que não deviam se curvar, mas não se levantam para adorar a Deus. Mas não dobram o seu joelho, não se curvam na presença de Deus para ter revelações de Deus, para ter cura com Deus, para ter intimidade com Deus, para ter ouvidos atentos à voz do seu pastor. Louvado seja Deus. Uma pessoa curvada não sabe nem quem está na sua frente. Uma pessoa curvada, de cabeça baixa, a tendência é ela se machucar mais e mais. Então, louvado seja Deus e agradecido, essa mulher estava com esse espírito de enfermidade. E muitas pessoas estão com esse espírito de enfermidade. Louvado seja Deus, mas Jesus ele veio aqui curar.
Jesus, ele veio aqui expulsar esse espírito de enfermidade. Jesus, ele veio aqui mudar a tua história, tirar esse espírito de enfermidade que deixa você viver nessa cegueira, nessa paralisia, que deixa você viver nessa situação todo o tempo chorando. Não está chorando, louvado seja Deus, na presença de Deus, não. Está chorando porque está aí na enfermidade. Mas Jesus é diferente. Ele chega e cura. Ele chega e a porta abre. Ele não vai te entregar a chave para ele abrir porta, porque ele que abre a porta, ele é a porta aberta. E vindo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E Jesus está aqui dizendo para você, Shirley, mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus está aqui, louvado seja Deus, falando para a Ninete: mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus está aqui falando para Mara Santos: mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus está aqui para você que está ouvindo essa live, que nós estamos livres da nossa enfermidade. Louvado seja Deus, porque quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, nós somos livres. Nós somos livres, nós somos libertos. Passamos por luta e problema, mas você é livre, você é livre. Mas o inimigo coloca na tua mente que você é escravo. O inimigo coloca na tua mente que você é um perdedor. O inimigo coloca na tua mente que você é um doente. O inimigo coloca na tua mente que você não tem jeito. O inimigo coloca na tua mente que você não vai sair dessas condições. O inimigo coloca na tua mente que, louvado, que para você não tem porta aberta. O inimigo coloca na tua mente que para você não vai mudar a tua história, não adianta. O inimigo coloca na tua cabeça, louvado seja Deus, que não adianta tu orar, não adianta tu buscar a Deus, mas Jesus veio aqui dizer para você que você está curada, que você está livre. Louvado seja Deus, que você tem um Deus para te entregar a vitória, que você tem um Deus para libertar a tua família, que você tem um Deus para te curar desse câncer, que você tem um Deus que está no controle de tudo, que você tem um Deus que está trabalhando por você, que está trabalhando pela tua família. Você tem um Deus, você pode não ver o trabalhar de Deus, mas não veja, mas espere. Você pode não ver o trabalhar de Deus, mas creia, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então continue crendo que você vai ver o milagre. Continue crendo que você vai ver o Deus Filho na presença de Deus. Continue crendo naquele que pode todas as coisas. Continue crendo, louvado seja Deus. Por que muitos querem crer nos falsos profetas? Por que muitos querem crer, louvado seja Deus, agradecido nos adivinhadores, nos encantadores, nos enganadores, nos mentirosos, mas não querem crer na palavra da verdade, na palavra que te firma, na palavra que abre os teus olhos, na palavra que mostra quem é de Deus e quem não é, na palavra que mostra quem serve a Deus e quem não serve, na palavra que mostra quem tem fruto do Espírito Santo e quem não tem. Louvado seja Deus. Se você prestar atenção nesses lugares de falsos profetas, nunca eles te mandam tu ler a Bíblia. Eles não mandam você buscar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eles querem que vocês sejam cegos e busquem a eles. Eles querem que vocês sejam cegos e fiquem ali prosperando a vida deles no engano. Louvado seja Deus e agradecido. Eu quero ver pessoas que são usadas, louvado seja Deus, nessas adivinhações, nessas revelações, nesse tipo de trabalho, se Ele manda você ler a palavra, se Ele manda você buscar a palavra, se Ele manda você orar, se Ele manda você buscar o Espírito Santo para a tua vida. Não, sabe por quê? Porque Ele quer que você busque Ele. Ela quer que você busque ela. Ela não quer que você busque o Senhor e busque o Espírito Santo, busque a palavra, porque a palavra vai abrir os teus olhos. Porque a palavra, louvado seja Deus, vai levantar a tua cabeça para o alto, vai levantar a tua cabeça para buscar a Deus, vai levantar a tua cabeça para aquele que pode fazer todas as coisas para a tua vida. Presta atenção. Você vai continuar entrando no lugar do engano? Você pode até continuar, porque você é do engano, porque você quer viver o engano. Mas se você não gosta do engano, você vai para a palavra, você vai buscar a verdade, você vai buscar aquele que tem a verdade para você. Você vai buscar conhecer, saber quem é aquele que vem de Deus e quem não é, aquele que serve a Deus e quem não serve, aquele que tem fruto do Espírito Santo, fala pelo Espírito Santo, é dirigido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo está nele. Louvado seja Deus e agradecido.
Porque sem a palavra, nós continuaremos cegos. Mas você que está aqui ouvindo essa live, aqui dentro da live, fora da live, você não é mais um cego. Você não é mais um cego. Porque se você fosse cego, você estaria no lugar aonde estão lá revelando pelo nome. Coloca teu nome porque tem uma revelação para você. Dá lá uma rosinha que tem uma revelação para você. Pelo amor de Deus, gente. Nós não precisamos dar nada para Deus, para Ele abençoar a nossa vida. Preste atenção que Deus deu o filho dele. Foi por pecadores. Deus, ele não disse, eu vou dar meu filho para vocês e eu quero que vocês venham me adorar. Não foi isso que Deus fez? Não foi, não. Ele pegou, ele deu o filho dele pelos pecadores. Não foi pelos adoradores. Foi pelos pecadores, para resgatar esses pecadores que não tinha pastor. Eram ovelhas desgarradas que não tinha pastor. E o Deus, ele disse, vai lá, meu filho, que tu vai ser o pastor dessa ovelha desgarrada. Vai lá, meu filho, que tu vai ser o pastor dessa ovelha que está lá no lodo, que está lá no pecado, e tu vai tirar ela do lodo, tu vai colocar ela no caminho da verdade e da vida, tu vai firmar os pés dela na rocha. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas tem um povo dizendo assim, não, me dá uma rosinha que Deus vai te dar uma revelação. Pelo amor de Deus, gente. Você não tem... Ninguém compra a palavra de Deus. Ninguém compra a palavra de Deus. Mas o povo cego está sendo dirigido pelo cego. Nós oremos por eles. Oremos. Para que o Senhor... Eu nunca fui atrás de profeta, gente. Nunca. Eu nunca fui atrás de revelação. Eu até vigio muito com esse negócio de revelação. Eu já ouvi tanta revelação na minha vida que não se cumpriu. Mas eu também já ouvi revelação na minha vida que se cumpriu. Tá entendendo? O próprio Jesus, quando pregava, ele revelava. Gente, presta bem atenção. Que quando Jesus era usado nas revelações, era pregando a palavra. Na hora que ele estava pregando a palavra, ele falava. Por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Na hora que ele estava pregando a palavra para a mulher samaritana, ele disse para a mulher samaritana, tu tiveste 5 maridos, o que tu tem não é teu. Era na hora que ele estava pregando a palavra, ele estava revelando corações e intenções dos discípulos. Era na hora que ele estava pregando a palavra que ele disse para Pedro, o inimigo falando pela boca de Pedro, o Senhor disse, para trás de mim, Satanás. Ele sabia que o inimigo estava falando pela boca de Pedro, mas era na hora que ele estava pregando a palavra. Jesus, presta bem atenção, gente, pelo amor de Deus. Jesus está voltando e muita gente quer viver no engano. Muita gente quer ser conduzido por cegos, pelo amor de Deus. Vai cair na cova. Vai cair na cova o cego que está guiando os cegos. Vai cair na cova. É bíblico, é bíblico. Um cego não pode guiar um cego. Um pai cego não pode guiar seus filhos. Uma mãe cega não pode guiar os seus filhos. Não pode. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. A mulher tem que obedecer o marido quando ele está no Senhor. Se ele não estiver no Senhor, a mulher não tem que obedecer esse marido, não. Está fora da Bíblia. Não conhece a Bíblia, né? Aí fica obedecendo o marido que nem está no Senhor. Fica aí fazendo os gostos do marido que nem está no Senhor. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Vão para a palavra que você vai ter conhecimento e entendimento da verdade. Vai para a palavra que você vai saber quem serve a Deus e quem não serve. Vai para a palavra que você vai saber, louvado, quando o Espírito de Deus está falando e quando ele não está. Louvado seja Deus, agradecido. Você quer entrar num lugar que você não sabe nada? Você quer entrar num lugar, louvado seja Deus, com uma pessoa que tu nem sequer conhece, que tu não sabe a vida dela, que tu não sabe se verdadeiramente ela é um servo, uma serva de Deus, tu não sabe a prática dela dentro de casa, a prática dela escondida, tu não sabe de nada. Mas quando você entra num lugar que você vê que a pessoa está falando na palavra, que a pessoa está ensinando na palavra, que a pessoa está revelando na palavra, pode ter certeza, fica naquele lugar, meu querido, porque não é um cego, porque não é uma cega. Mas todo falso profeta, ele não te leva para a palavra. Ele te leva para ele. Ele não te leva para a palavra.
Ele te leva para ele. Ele faz você buscar a ele. Ele não faz você buscar a Deus. Ele não faz você buscar o Espírito Santo. Ele não faz você buscar a verdade. Ele faz você buscar ele. Porque ele sabe que tu gosta de ouvir o que ele fala. E o povo continua cego, e o povo continua fraco, e o povo continua chorando, e o povo continua lá, preso ao engano, curvado ao engano. Por quê? Porque não quero buscar a verdade. Porque não quero buscar a palavra. Porque não quero ter intimidade com Deus. Porque não quero buscar o Espírito Santo. Porque não quero buscar a presença do Espírito Santo. Porque não quero ser curado das suas paralisias. Não quero ser curado da cegueira. É um povo que quer continuar sendo cego, sendo conduzido por cego. Louvado seja Deus. Todo falso profeta não te leva para a palavra. Ele te leva para ele. Ele te aprisiona a ele. Ele te aprisiona, tá entendendo? Porque o inimigo, ele é assim, ele quer prender as pessoas. Ele não deixa livre as pessoas. Jesus é diferente, ele nos deixa livre. Ele nos deixa livre. Mas aqueles que não vêm de Cristo, eles querem aprisionar. Aprisionar nos seus ensinamentos, aprisionar nas falsas doutrinas, aprisionar nas seus costumes, nas suas leis, aprisionar nas suas falsas adivinhações, aprisionar nas suas revelações. Eles querem te aprisionar a eles. Louvado seja Deus. Todos os dias eu digo para você, se você entrar aqui, amém, vou orar por você. Se você não entrar, amém, eu vou orar para você. Louvado seja Deus, eu não quero ninguém preso a mim. Eu quero que você seja livre, livre para entrar aonde você quiser entrar. Mas entre sabendo aonde você está entrando. Entre sabendo se verdadeiramente aquela é uma pessoa dirigida por Deus ou dirigida pelo espírito do engano. Se verdadeiramente aquela pessoa fala na direção da palavra, na direção do Espírito Santo, ou se aquela pessoa está falando da carne, do engano, ou dos espíritos imundos, desses espíritos de enfermidade. E muitas pessoas estão enfermas. Por causa de quê? Dos espíritos de enfermidade, desses espíritos de enganadores. E não consegue olhar para frente. E não consegue andar. Não consegue caminhar e não consegue viver aquilo que Deus quer que você viva. Então preste atenção. Jesus disse para aquela mulher, mulher está livre. Os religiosos, eles são aprisionados na sua religião. Jesus não é religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Louvado seja Deus. E ele vem te deixar livre, livre. Louvado seja Deus. Ele não quer você preso a ele. Ele quer que você esteja com ele porque ele é o bom pastor. Você não gosta de estar com pessoas boas? Quem é que não gosta de estar com pessoas boas? Só se for uma pessoa má. Você não gosta de estar com pessoas verdadeiras? Só se for uma pessoa mentirosa. Quando é uma pessoa mentirosa, não vai querer estar perto dos que falam a verdade, dos que pregam a verdade e dos que vivem a verdade. Sabe por quê? Porque eles sabem que eles não podem enganar aqueles que estão na verdade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Pode cuspir fogo, mas tu não vai enganar um escolhido. Tu pode saber a Bíblia do início ao final de cor, mas tu não vai esconder, e tu não vai, louvado seja Deus, enganar um escolhido. Tu pode até ser usado na cura, tu pode estar cheio de espírito de rã, fazer milagre, mas tu não vai enganar um escolhido. Tu não vai enganar uma escolhida, louvado seja Deus e agradecido. Vai lá para o Apocalipse, tem o espírito de rãs que eles irão fazer prodígios, eles irão fazer milagres. E o povo que não é escolhido será enganado. O povo de Deus, ele é escolhido por aqueles que pregam, que falam o nome do Senhor, que dizem que revelam, mas não revelam nem a vida dele.
Não prospera nem a vida dele, fica precisando pedir dos outros, fica precisando pedir uma rosinha para poder entregar uma revelação. Meu querido, minha querida, uma pessoa que não tem nem a prosperidade na sua vida, vive chorando, que louvado seja Deus e agradecido. Não, compre aqui, compre aqui. Não, dá isso aqui. Se tu der esse presente grande, você não está vendo quem está prosperando é ele, não é você? Louvado seja Deus e agradecido. Quem está prosperando é ele, louvado seja Deus e agradecido. Não é você? Quando Jesus quer abençoar alguém, ele chega lá no secreto, no escondido e abençoa a pessoa. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. O nosso Deus não faz mendigar o pão. O nosso Deus, ele nos dá o pão. Ele nos dá. Louvado seja Deus. O nosso Deus, ele provê o alimento de cada dia. Então, Jesus, ele veio aqui para livrar da enfermidade material e espiritual. Porque a pior doença, meu querido, é a espiritual. A pior doença é pessoas que estão doentes espiritualmente, que estão cegas espiritualmente. Porque tem pessoas que estão com câncer, mas não estão cegas. Tem pessoas que estão na UTI, mas não estão cegas. Estão lá adorando e louvando a Deus e glorificando a Deus. Estão passando pela prova, dando glória a Deus. E vão ser curadas. E se Deus levar, ainda vai adorando a Deus. Louvado seja Deus e agradecida. Então o que aconteceu? E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Pessoas livres, elas glorificam a Deus. Pessoas que não são livres, elas glorificam homens, elas glorificam mulheres, elas glorificam outras coisas. Mas pessoas livres só glorificam a Deus. Só adora a Deus, só exalta a Deus, só busca a Deus, só dobra os joelhos na presença de Deus. Você está vendo o que está acontecendo na África? Você está vendo o que está acontecendo na Nigéria? Você está vendo o que está acontecendo em Moçambique? Pessoas estão perdendo a vida, mas elas não dobram os joelhos a outros. Pessoas estão perdendo a vida, perdendo sua família. Pessoas estão sofrendo, sabe por quê? Porque elas estão glorificando a Deus. Porque elas estão glorificando a Deus. Porque elas não estão mais curvadas. Elas estão livres. Louvado seja Deus e agradecido. E exaltado seja o Senhor. Que onde Jesus está, a sua palavra liberta. A palavra nos deixa livre. Livre do pecado. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Então Jesus veio aqui hoje com essa palavra para nos libertar. Para libertar, louvado seja Deus. Para libertar de toda enfermidade. Para expulsar os espíritos que aprisionam nossa vida. Por quê? Porque nós somos livres. Eu sou livre. Você pode dizer, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre porque Jesus me libertou. Eu sou livre porque Jesus pagou os meus pecados. Eu sou livre porque Jesus me resgatou a minha alma. Eu sou livre porque Jesus me fez livre. O meu Senhor me deixa livre. O meu Senhor não me faz escravo.